Olá, queridos, muito boa noite. Hoje é o último domingo de junho, dia 28, e é um prazer, sempre uma alegria, uma satisfação, quando eu posso me dirigir a vocês para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Bem, eu quero levá-los hoje à leitura de Marcos capítulo 10, do versículo de número 35 ao 45. Eu não farei a leitura, mas durante a exposição mencionarei versículos e aí sim os lerei, ok? Agora não. Queridos, o pastor Rick Warren, em seu livro Uma Vida com Propósitos, ele levanta uma tese que eu julguei ser bastante oportuna, bastante importante para a nossa reflexão de hoje. E ela é a seguinte. Diz lá o pastor Warren: o mundo define grandeza em termos de poder, de ter posses, ter prestígio, ter posição social. Inclusive, lamentavelmente, penso eu, muitos crentes em Jesus embarcam nesse conceito e já há muito tempo. Em Mateus 19, observamos que, desde os tempos de Jesus, vários judeus tinham como tese o seguinte: a riqueza das pessoas, a prosperidade das pessoas era um sinal de aprovação divina. E aí, quanto mais rico, mais aprovado por Deus, e por conta disso, o rico estava perto do céu. Essa era a posição dos judeus. Atualmente, os pregadores e os seguidores da chamada teologia da prosperidade e os da confissão positiva têm o mesmo posicionamento dos judeus nos tempos de Jesus. E assim, tanto quanto este mundo crê e propaga, esses crentes creem, pregam, propagam que grandeza e poder, prestígio, ter posição social é sinal de aprovação divina. Nós que procuramos uma vida bíblica séria, sincera e verdadeiramente reformada, acabamos indecisos por tudo isso. Nós que almejamos uma vida que agrade mais a Jesus do que a nós mesmos, acabamos às vezes inseguros, afinal de contas. O mundo tem os seus sistemas e valores e a Bíblia diz que nós não devemos viver segundo este mundo. Romanos 12, verso 2. Nós não devemos nos conformar com este mundo ou não devemos tomar a forma deste mundo. Mas, por outro lado, nós vemos sobre, nós lemos sobre, nós ouvimos sobre, nós vivemos e convivemos com crentes, alguns dos quais renomados crentes, no Quintal Evangelho, esses renomados, alguns dos quais, muitos deles, na verdade, que seguem os modelos e os padrões deste mundo, e em muita coisa, e tudo nele parece bom, os padrões do mundo, nos parece certo, nos parece aprovado por Deus, nos parece com resultados muito melhores do que os nossos, que não vivenciamos essa teologia. E aí? Como ficamos no meio disso tudo? Como nós nos posicionamos no meio disso tudo? Bom, para responder a essas questões e outras muito próximas a elas, como servos de Deus que nós somos, e servos que têm a preocupação de agradar a Deus, a Jesus, e que queremos fazer a vontade do Senhor à luz de sua palavra, a partir de uma visão bíblica e reformada, temos no mínimo que nos preocupar justamente com o que é a vontade do Senhor para isso. E aí, independentemente do que sejam os valores e os padrões deste mundo, e alguns crentes fazem por aí, ainda que isso pareça certo, nós precisamos saber o que é que Deus diz sobre o assunto. Pois bem, olhando para a vida, o ministério, os ensinos de Jesus, podemos dizer com base em Marcos 10, de 35 a 45, que ele mediu grandeza, não em termos de ser, nem em termos de possuir, muito menos em termos de posição social. Mas Jesus mediu a grandeza em termos de servir. Leia aí o texto. Queridos, nós podemos afirmar que, biblicamente, Deus avalia a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que nos dispomos a servir e não pela quantidade de pessoas que nos servem. Afinal, somos chamados para servir e não para sermos servidos pelos outros. E tem mais. É preciso avaliar a motivação, o objetivo, a finalidade desse nosso serviço às pessoas. Porque
Tem gente que serve aos outros, mas para tirar vantagens pessoais, para se beneficiar desse serviço de alguma forma. Disso tudo até aqui, uma questão significativa que eu penso surgir é a seguinte. Com base em Marcos 10, de 35 ao 45, sabendo que nós somos chamados para servir, como os verdadeiros servos de Deus querem agradar ao Senhor, devem agir. Olhe para o versículo de número 43. Ele nos diz assim: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Com base nesse versículo 43, os verdadeiros servos de Deus, em primeiro lugar, são aqueles que se dispõem a servir. O pastor Rick Warren, no seu livro lá, Uma Vida com Propósito, na introdução, ele diz o seguinte: os verdadeiros servos estão à disposição para servir e não preenchem seu tempo com outras atividades que possam limitar as suas responsabilidades. Querem estar prontos a servir quando são chamados pelo Senhor para servir. Se só servirmos quando nos é conveniente, quando nos interessa, ou quando nós não temos outra coisa para fazer, então não somos servos de verdade. Porque os verdadeiros servos de verdade fazem o que é necessário para servir, mesmo que isso seja inconveniente para si mesmos, sem abrir mão de valores, óbvio, quando estão atarefados. Os verdadeiros servos são aqueles que se dispõem a servir a partir das necessidades da obra, e não das suas próprias e pessoais conveniências, dos seus interesses e de vantagens que podem advir disso tudo. Verdadeiros servos são aqueles que se dispõem a servir. Em segundo lugar, olhe para o versículo 38. O 38 diz assim: mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? E aí o 43 de novo, que a gente já leu, diz: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Com base nos versículos 38 e 43, em segundo lugar, os verdadeiros servos são aqueles que não escolhem o que fazer, mas se colocam para fazer. Queridos, os verdadeiros servos, eles se dispõem a servir ao Senhor e não escolhem o que querem ou o que vão, como vão, quando vão e nem onde vão fazer. Servo é o que serve. Se escolher, não é servo. Deus nos chamou para servir e nós não temos, diante do seu senhorio soberano, majestoso, todo-poderoso, o direito de escolher. Afinal, nessa nossa relação, Ele é Deus e nós somos servos. Ele é o Senhor e nós os servos. Os verdadeiros servos fazem qualquer coisa, qualquer tarefa com igual dedicação, porque servem ao Senhor. O que quer que os servos façam, os servos fazem de todo o coração. Seja uma tarefa grande ou pequena, importante ou de grande importância ou de menor importância, o servo faz, porque ele faz para o Senhor. E aí me permita colocar uma frase minha: quem faz, faz para Deus; quem não faz é para o mesmo Deus que não faz. Terceiro, olhe para o versículo de número 44. Ele diz assim: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Com base no versículo 44, os verdadeiros servos são aqueles que fazem o melhor que podem, com o que têm à disposição. Queridos, verdadeiros servos que se dispõem, se aplicam, se dedicam para servir ao Senhor, não dão desculpas, não deixam para a última hora, nem esperam circunstâncias melhores, mas servem ao Senhor com o que têm em mãos, como, quando e onde podem. Deus espera que façamos o que pudermos com o que nós temos, onde quer que estejamos. Deus não exige de nós, seus servos, o que Ele não nos deu. Deus não quer de nós um serviço para o qual não nos chamou.
Ele não nos capacitou, mas Ele espera que façamos aquilo para o que nós fomos chamados, com tudo que nos deu e nos capacitou para fazer. Deus quer o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa atenção, o melhor da nossa dedicação, da nossa vontade, do nosso interesse, do nosso esforço, de nossas habilidades e competências, e Ele quer o melhor da nossa vida. O que temos é isso que precisamos dispor para servir o Senhor. O que Deus nos deu e nos tem dado, o melhor disso é que devemos empregar no serviço ao Senhor. Os verdadeiros servos são aqueles que aplicam o melhor que têm e não o que não têm, ou o que os outros têm e eles não para servir. Os verdadeiros servos aplicam o melhor do que têm para a obra do Senhor, a sua devoção a Jesus, sem nenhum fanatismo, sua dedicação é para Deus. Os verdadeiros servos, eles servem, querem servir, têm prazer e alegria, se realizam, se completam, servindo com o melhor que tem para agradar ao Senhor. Então, queridos, no mundo, inclusive no mundo evangélico, em que se valoriza o ter, o possuir, o ocupar posições sociais, como um verdadeiro servo de Deus deve se posicionar, à luz de Marcos 10, 35 a 45, em primeiro lugar, deve se posicionar dispondo-se a servir. Em segundo lugar, deve se posicionar servindo sem escolher onde, ou como, quando e o que vai servir para fazer. E terceiro, deve se posicionar para fazer o melhor que pode com o que tem à sua disposição. Eu espero que Deus te abençoe, você tenha a paz do Senhor no seu coração e lembre-se, servo é o que serve, disponhamos-nos sempre a servir. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, um beijo no seu coração, tchau gente!